O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Prece aos espíritos protetores. Meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio quando me acharem em sofrimento, e que me sustentem se desfalecer. Faze, Senhor, que eles me incutam fé, esperança e caridade, que sejam para mim um amparo, uma inspiração e um testemunho da Tua misericórdia. Faze, enfim, que neles encontre eu a força que me falta nas provas da vida e, para resistir às inspirações do mal, a fé que salva e o amor que consola. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiramente, rendendo graças ao Pai, pedimos humildemente para que Ele possa nos potencializar, para conseguirmos elevar o nosso pensamento, a nossa frequência, para estarmos envoltos em Tua presença, Pai. Pelo decurso de seus enviados, os espíritos superiores, unidos e em conjunto, nos colocamos à disposição para sermos instrumentos de Tua vontade, que possamos ser úteis no estudo e aprendizado do Evangelho que hoje nos coloca. Pai, somos ainda muito pequeninos, mas desejosos de buscarmos o nosso melhoramento e nossa reforma íntima. Pela vossa misericórdia, te suplicamos auxílio para transmutarmos as pesadas energias que ainda nos prendem a este mundo de ilusão. Te pedimos forças para lutarmos contra as nossas imperfeições, humildade para enxergar os nossos erros e coragem para corrigi-los, e que aproveitemos as oportunidades que nos concede no presente para sanarmos o mal que fizemos no passado. Pela vossa bênção de nos ter possibilitado o exercício diário do Teu reino em nós, somos desejosos de nos unificar a Ti, pois já nos ensinastes que Tu está em nós e em tudo se manifesta. Assim, nesse estado de espírito, nós saudamos a Trindade superior, Pai, Filho, Espírito incriado, e pedimos permissão para saudar toda a força que decanta de Ti, Pai, que trabalham no amor e no desenvolvimento. Assim, pedimos força aos orixás, campos de energia de amor e atuação. Pedimos forças a Miguel Arcanjo e toda a corrente de angelicais do Senhor. Pedimos forças à corrente franciscana, essa corrente que nos ampara, nos auxilia, a Xangô, que nos fortalece e sustenta, e ao Caboclo Tupinambá, nosso guia-mestre, que tanto nos orienta.
Pedimos ainda pela paz no mundo, paz entre povos e nações, governantes e governados, mas principalmente pela paz em nós, em nossos corações, e que possamos disseminá-la e promovê-la onde quer que nós estejamos. Pedimos pelos idosos que possam assisti-los, que possamos assisti-los, entendendo suas necessidades e sua realidade, devolvendo um pouco do amor que com certeza tiveram para conosco. Pedimos pelas crianças para que possam viver em paz, que possam amar e serem amadas. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, pelas pessoas que ajudam a creche Santa Clara e os projetos sociais de nossa querida CFA. Pedimos por todos os irmãos necessitados que se encontram em hospitais, manicômios, prisões, meio a guerras, conflito étnico ou qualquer outra situação de vulnerabilidade. Pedimos por todos os espíritos encarnados e desencarnados cujos nomes nos vêm à cabeça nesse momento, rogando a Deus por cada um deles. Por fim, rendemos glória ao Espírito incriado, ao Pai, ao Filho, assim como é desde o princípio e sempre será. Amém. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, o perdão. Mateus, capítulo 18, versículo 15 ao 35. Se teu irmão errar contra ti, vai avisá-lo entre ti e ele sozinho. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas, se não ouvir, toma contigo ainda 1 ou 2, para que, por boca de 2 ou 3 testemunhas, se resolva toda a questão. Se, porém, não lhes atender, dize à comunidade. Se também não atender à comunidade, seja-te como o estrangeiro e o cobrador de impostos. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra terá ligado no céu, e tudo o que libertardes sobre a terra será liberado no céu. Novamente vos digo que, se 2 de vós sobre a terra concordarem sobre qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á feita por meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe, Senhor, quantas vezes errará meu irmão contra mim e eu relevarei? Até 7 vezes? Disse-lhe Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso foi assemelhado o reino dos céus a um homem rei, que quis ajustar contas com seus servos. Tendo começado a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe dizia que lhe devia 10.000 talentos. Como não tivesse, porém, com que pagar, mandou-lhe o Senhor ser vendido, e também a esposa e os filhos e tudo que tinha para pagar. Prostando-se então o servo, instava, dizendo, Senhor, tem paciência comigo e tudo te pagarei. Compadecendo-se o senhor daquele servo, liberou-o e revelou-lhe a dívida. Tendo, porém, saído aquele servo, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários, e segurando-o, sufocava, dizendo, paga o que me deves. Caindo-lhe então aos pés, o seu companheiro o implorava, dizendo, tem paciência comigo e te pagarei. Ele, porém, não quis, e indo embora, lançou-o no cárcere até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os companheiros dele o ocorrido, entristeceram-se muito e, indo, narraram com pormenores tudo o que aconteceu a seu senhor. Então, chamando-o, o senhor disse-lhe, servo mau, relevei-te toda aquela dívida, porque me pedistes. Não devias tu também compadecer-te do teu companheiro, como eu compadeci de ti? E indagando-se seu senhor, entregou-os aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará convosco, senão não relevar a seu irmão de todo o coração. Cuidai-vos de vós, se teu irmão errar,
repreende-o, e se mudar a mente, libera-o. E o se 7 vezes no dia errar contra ti, e 7 vezes no dia voltar a ti dizendo, mudo a mente, liberará-o-ás. Explicação de Torres Pastorino. Grande lição aqui se apresenta a nós, esclarecendo a regra pelo qual devemos voltar nossa vida prática em relação a nossos companheiros de jornada. Se algum irmão errar, mesmo que não seja contra nós, devemos buscar corrigi-lo. Lógico que deve tratar-se de erro grave, que afete a evolução dele ou o bom nome da instituição a que pertence. A lei mosaica já estipulava: não aborrecerás teu irmão em teu coração, não deixarás de repreender teu próximo, e não levarás sobre ti um erro por causa dele. Não te vingarás, nem guardarás ressentimento contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Jeová. E os bons israelitas obedeciam a este preceito. Se tens companheiro que te repreendem e outros que te louvam, ama o que te repreende e despreza o que te louva. Pois o que te repreende te conduz à vida do mundo futuro, e o que te louva te leva fora desse mundo. Se o irmão atende, tê-lo-emos conquistado para o caminho. Se, em verdade, nos ouvir, lucraremos a alma dele, e pela salvação do outro adquire-se também a salvação para nós. Se não entender a nossa admoestação, convoquemos testemunhas, depois levamos o caso à comunidade e depois, se nada disso adianta, coloquemo-o de lado, tratando-o com toda a consideração e amor, como devemos fazer ao estrangeiro, mas não com a intimidade de um irmão. A razão de tudo isso é dada: tudo o que ligamos a nós neste plano permanecerá ligado no mundo astral, antes e depois do desencarne. E de tudo o que nos liberarmos nesse plano terráqueo, permaneceremos desligados e liberados no plano astral. Ora, é de todo interesse que se não constitui liames entre nós e pessoas erradas, que poderão envolver-nos em seu karma negativo com complacência culposa de nossa parte. Passa a seguir o mestre, sem transição, para uma das comprovações de que o que ligamos na terra será ligado no céu. Se duas pessoas concordarem sobre determinado assunto, tudo o que pedirem lhes será feito. Depois que confirma que o perdão deve ser dado, vem um ensino exemplificando com uma parábola, desenvolvida por ocasião de uma pergunta de esclarecimento feita por Pedro. Quantas vezes perdoar? Simão Pedro, acostumado ao sistema do seu povo de perdoar até 3 vezes, julga-se extremamente generoso, propondo fazê-lo até 7 vezes. Mas Jesus, sem pressionar-se, calmamente estende para 70 vezes 7, no mesmo dia. Ou seja, para que tantas vezes se perdoe ao irmão que erre num dia, quantas ele possa errar. Isto é, ao infinito, incessantemente, sempre. Quanto à parábola, anotemos que o seu ensino principal é: se não perdoarmos aos nossos companheiros da terra, não obteremos o perdão. Quanto aos dados, para entendimento, o servo devia 10.000 talentos. Um talento equivaleria a 6.000 dracmas, ou 6.000 denários. Então, 10.000 talentos são 60 milhões de dracmas, quantia relevantemente alta em comparação com os 100 denários. Lembramos que o dracma, ou denário, moedas equivalente à primeira grega, era o preço normal de um dia de salário de um trabalhador braçal. Chamado para prestar contas e condenado por insuficiência confessada, prostra-se aos pés do credor, o rei, e pede paciência. O resultado é o perdão da dívida, a anulação do débito. Mas ao defrontar-se com um colega, com um irmão, que lhe devia a quantidade de 100 denários, perde o controle.
avança sobre ele e tenta sufocá-lo, e de nada adianta ouvir do companheiro as mesmas palavras que ele mesmo havia proferido durante o rei. Impediosamente o condena à prisão. Os outros servos não se conformam com essa atitude e vão contar acerca da triste cena com pormenores ao rei. Explicação esotérica de Torres Pastorino. Mas há outros ensinos mais profundos a deduzir desse trecho. Para estudá-los, dividamos os dois assuntos principais. Primeiro, correção fraterna. Não percamos de vista que Jesus deu essas instruções aos discípulos. Ora, os discípulos eram os afiliados à Assembleia do Caminho, já em degraus mais elevados, pois davam entre si o tratamento de irmão. Todo o trecho, pois, assim como a parábola que se segue, refere-se estritamente aos membros da fraternidade iniciática entre si, e nada absolutamente tem a ver com os que se acham fora. O primeiro ensino, pois, é que o irmão tem a obrigação de chamar a atenção do irmão que erra. Não é deixado livre de fazê-lo ou não. Se errar, vai avisá-lo, conforme o texto. Mas este primeiro passo deve manter-se secreto e jamais será divulgado. Se ouvir nosso aviso e mudar sua forma de agir, é um irmão que ganhamos em nosso convívio, pois não terá que deixar a fraternidade. Mas pode dar-se o caso de não sermos atendidos. Chamemos então o testemunho de 1 ou 2, que somados nos farão 2 ou 3 testemunhas, a fim de solucionar o caso. Trata-se, portanto, não de uma ofensa feita a nós, mas de um erro que acarreta consequências danosas ao próprio ou à comunidade. Caso persista o erro, deve-se avisar a comunidade a que ambos pertencem. Far-se-á, já neste ponto, uma admoestação oficial, buscando reconquistar aquele que está transviado do caminho. Verificamos, então, que há 2 comportamentos: ligar ou soltar, amarrar ou desprender. E qualquer dos 2 atos é relativo não apenas na Terra, mas também no céu, ou seja, no mundo espiritual, em todos os planos, astral, mental, espiritual. O ensino é de importância capital, pois ficamos sabendo que as ações do mundo físico têm repercussão bem maior do que poderia se supor. Uma ligação com determinada criatura reflete-se no mundo espiritual e perdura além do plano terrestre denso. E o mesmo ocorre se houver um desligamento. O ensinamento que verificamos tratar-se de uma repetição no texto, novamente vos digo, traz uma consequência de sumo interesse. Se houver ligação e sintonia vibratória perfeitas entre 2 criaturas, a força daí resultante é tão poderosa que é capaz de atrair tudo o que for pedido. O Pai reside em cada um de seus filhos. Mas se houver união plena entre 2, concordância total, sintonia absoluta em qualquer assunto, não importa qual, a obtenção é garantida por parte do Pai, que está nos céus. Não há dúvida de que 2 mentalizações são mais eficientes que uma só. E as 2 notas emitidas em uníssono movimentam as forças que modificam o curso dos acontecimentos. Confortadora promessa, porém perigosa, porque também a mentalização do erro surtirá efeito. A razão disso é dada pelo Cristo divino, que se vinha manifestando em sua qualidade de mestre único, onde 2 ou 3 pessoas estão reunidas em meu nome, aí estou no meio deles. E a razão científica do fato prende-se a que, embora a presença crística seja constante e integral em todos os lugares e situações, inclusive dentro de cada pessoa, no entanto, se houver uma ligação entre 2 ou 3 pessoas, forma-se uma corrente mais fortalecida, que poderá movimentar forças magnéticas ambientais mais poderosas, com repercussões nos diversos planos espirituais. Da mesma forma que uma bateria é muito mais forte do que uma pilha isolada. Dessa maneira, a presença é mais sentida e a própria conscientização aumenta a força de cada um. O segundo agora, o perdão. Entra Pedro
o símbolo das emoções, com a pergunta de quantas vezes terá que perdoar ao irmão que fez algo contra ele. Não se trata mais de erro, desvio da rota certa, no sentido evolutivo, mas de algo pessoal. Isso, diz o Cristo de Deus, não apresenta a menor importância. São criancices, e um número de 7 vezes 7 num dia é julgado pouco pelo Mestre, que o amplia para 70 vezes mais. O que significa sempre. O espírito que já entrou na linha evolutiva conscientemente não pode estar perdendo tempo com essas pequenices das personagens. Não dá relevo a picuinhas. Para ele, não importam ofensas nem calúnias, segue em frente, sempre para o alto, e tudo o que possa ocorrer contra ele, isto é, contra a personagem, bate de raspão e perde-se no espaço, sem deixar sequer moça nem arranhão, por mais leve que seja. Então, perdoe sempre, sem contar as vezes. Seja sempre como a rocha que não se abala pelo choque das ondas. A lição é singela e clara na letra e no espírito. Dar para receber, amar para ser armado, perdoar para ser perdoado. À medida com que medirdes, essa será usada convosco. Cientificamente, temos que considerar a lei das frequências vibratórias. Se estamos na frequência do perdão, estendendo-a aos outros, nós mesmos nos beneficiamos dessa onda tranquila. Mas se saímos da faixa do perdão e caímos na da cobrança impulsiva, sintonizamos com essa frequência mais baixa, onde também nos será cobrado. Não há necessidade hoje de levar o problema ao sobrenatural, nem de envolver Deus no processo puramente humano, para saber se ele pode ou não anular um ato de perdão já concedido. Com a eletrônica atualmente, vemos que o indivíduo é que se situa vibratoriamente numa ou noutra faixa à sua vontade, recebendo o que transmite. Qualquer radioamador sabe disso. A personificação de um fato científico era impossível há 2000 anos, mas hoje atrapalha mais que ajuda, porque as mentes pouco habituadas à ciência e aos intelectos viciados em imaginar figuras antropomórficas da divindade continuam acreditando que existe uma pessoa sentada num trono de ouro a fazer o julgamento e a lavrar sentenças. Não há, pois, razão para discutir se Deus volta atrás de uma sentença. A criatura recebe o choque de retorno porque desce suas vibrações ao plano das emoções, plano animal, lei da justiça. Tanto assim que, figuramente, o credor avança para o devedor e tenta estrangulá-lo, descendo de plano. Cai na armadilha kármica. Isto porque Deus, imutável e perfeito, nem sequer pode ser ofendido, pois não é atingido por qualquer espécie de ação humana, nem pode perdoar. A criatura que se coloca no plano de libertação kármica por sua própria vibração interna, ou se lança por descontrole emocional no plano da justiça, na lei da causa e efeito. Daí a ordem de perdoar 70 vezes 7, ou seja, sempre, porque uma só vez que não se perdoa acarreta a entrada na vibração de baixa frequência, da vingança e do ressentimento. Por isso, já fora dito, se tiverdes apresentado tua oferta no altar, e aí te lembrardes de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali tua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois vai apresentar tua oferta. Porque qualquer questão com o irmão provoca baixa de vibração. Se temos obrigação de amar os inimigos, muito maior é o dever em relação aos irmãos. Irmãos, a oportunidade do estudo de hoje nos orienta de como devemos agir em relação ao perdão em nossas relações. Diz também sobre a nossa obrigação de ajudar quando um irmão está em erro, inclusive despertando o entendimento deste erro. Porém, se nada resolve
indica que devemos nos apartar e não viver o karma negativo daquela relação, respeitando o processo evolutivo daquele irmão e dando tempo ao tempo. E atesta que depende de nossa ação para perdoar, desligar na Terra aquilo que será perdoado e desligado no mundo espiritual. Um outro ensinamento importantíssimo que podemos tirar é que se houver ligação ou sintonia perfeita de duas pessoas, a energia gerada, e já sabemos que nós somos criadores, é capaz de atrair tudo o que for pedido, ou seja, podem vir a modificar o curso dos acontecimentos pela resultante da mentalização dessas duas pessoas e nos alerta tanto para o bem quanto para o mal desta situação. Portanto, não podemos pactuar, vivenciar o erro, pois potencializaremos a sua ação negativa. Por fim, nos alerta que Deus não é um ser antropomórfico, ou seja, aquele que se assemelha à forma humana, e que cada um de nós temos que manter o leme da nossa evolução. Se nós nos colocarmos em sintonia com o perdão, então perdoaremos e seremos beneficiados com essa atmosfera. Por conseguinte e por sintonia, seremos perdoados. Caso contrário, baixaremos a nossa vibração e com isso vamos nos lançar à ação das leis universais de causa e efeito, justiça, lei kármica, exclusivamente por nossa responsabilidade, porque ainda não estaremos prontos, maduros a mantermos a nossa sintonia com as coisas divinas. Portanto, Deus não pune. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus.